você teria que ter condições de dar trabalho para esses presos, tudo isso, responsabilidade o quê? Mediante a contraprestação. Né? Mas eu entendi seu ponto de vista na visão do empresário, né? Mas aí ele seria cobrado, como é cobrado, né? Pelo poder público nas concessões de serviço público. Tá? Mas assim, é uma coisa que, pela nossa estrutura, é uma coisa, ao meu ver, meu simples entender, nós estamos muito distante disso ainda, muito distantes. Mas temos que pensar na mesma coisa. Eu sou contra a liberação do tráfico de drogas. Meu primo, aquele dia, na palestra, não sei se você assistiu, quem assistiu, ele foi favorável à liberação. Eu entendo os pontos de vista dele, mas eu sou contra. Falar em liberação, por exemplo, de cocaína, de essas drogas sintéticas, não. Falar em liberação de maconha, nós não podemos ser hipócritas, né? Não podemos ter a experiência que no Uruguai tem 3 milhões, 4 milhões de habitantes e também não deu muito certo. Nós não somos países lá da Europa também que somos desenvolvidos a esse ponto. Mas falar em liberação de drogas, eu falaria e pensaria em ouvir alguma coisa em relação à liberação da maconha. Por quê? Do jeito que está, não está adiantando. Então nós temos que pensar, a política de combate a drogas nunca diminuiu a quantidade de crimes que envolve o tráfico de drogas. Então não podemos ser hipócritas ao ponto de não discutir o tema. Eu acho que isso é válido, discutir o tema. Mas quando eu falo em drogas, pelo menos no meu ponto de vista, estou falando em maconha, não estou falando em nenhuma outra droga. Tá bom? Mas pode concluir aí, eu te interrompi só para colocar esse ponto de vista aí da privatização. Aí nós vamos por enquanto, nós estamos partindo do princípio de onde a gente está, né? Da onde a gente está e de um problema que já está instaurado. Mas é lógico que nós vamos trazer aqui a discussão o que fazer para combater a criminalidade. Nós podemos falar em medida imediata, a curtíssimo prazo, mas e a longo prazo? É lógico que nós não vamos dissociar da educação, da escola de tempo integral, daquele pai e a mãe que tem 3, 4 filhos de 15, 14, 13, 10 anos, que tem que sair o pai e a mãe para trabalhar e deixar essas crianças sozinhas em casa. Eles vão para onde? Eles vão para a rua. Na verdade, então isso, a base, nós vamos chegar lá, nós vamos discutir ainda essa questão da base, né? O que nós temos que fazer para combater a criminalidade? Está legalmente adstrito o quê? A educação e a economia, né? Porque se a economia não vai bem, a educação também não chega lá, né? Mas nós temos o exemplo do estado de São Paulo. A educação, o nível da educação estadual do estado de São Paulo é vergonhoso. O estado de São Paulo sempre foi um estado sério nas suas contas, equilibrado nas contas, mas a custo de quê? Vejamos a educação do estado de São Paulo, as escolas estaduais do estado de São Paulo, que a maioria não são escolas integrais. Dá para contar no dedo a escola que tem do estado, que são escolas integrais e que pega aquela faixa etária ali onde o adolescente está mais vulnerável, né? Então isso é vergonhoso. Nós estamos falando do estado de São Paulo, isso é vergonhoso para o estado de São Paulo. Quando nós falamos em política pública, aí, a educação visando aí uma prevenção para que o sujeito vá à delinquência, né? E depois nós vamos chegar também ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Até que ponto esse estatuto está contribuindo para o aumento da criminalidade? Até que ponto?
tem uns absurdos nesse Estatuto da Criança e do Adolescente, que eu vou colocar para vocês, que nós vamos debater sobre ele, que são questões absurdas, absurdas que ocorrem. Que o sujeito simplesmente fica absolutamente impune. O sujeito ele cometeu um ato infracional equiparado ao homicídio, ele vai para a fundação, a Fundação Casa, antigamente era FEBEM, aí ele consegue fugir, aí ele volta, falta uma semana para ele completar 21 anos. Aí ele é encontrado e é apreendido. Ele só vai ficar mais uma semana. Deu 21 anos, ele vai ser liberado. Isso é uma lei que podemos falar que é uma lei séria, no sentido de visando aí uma medida socioeducativa, mas já prevenindo que o sujeito no futuro possa delinquir? Não. Mas aí pode fazer um exame criminológico se ele não tiver condição de viver em sociedade. Aí faz igual o Champinha lá, que matou a moça lá. Ele não está preso derivado do ECA. Ele está uma interdição do direito civil. O ECA saiu fora, entrou o direito civil. Então, nesse caso, esse menor que fugiu foi reencontrado, faltando uma semana para ele completar 21 anos, porque é 3 anos ou até completar 21 anos. É o máximo que ele fica lá. Ficou uma semana, completou 21 anos. Se não tiver uma interdição no cível para dizer que ele é incapaz de viver em sociedade, ele vai ser liberado. Com 21 anos, você está em liberdade. Isso é o que nós temos. E posso exemplificar mais umas 4, 5 coisas aí. Um menor que não é reiterado em falta grave, não comete um crime contra a pessoa. Se ele for encontrado pela lei, a jurisprudência fala que encontrado com droga pode ser até apreendido, mas a lei não diz isso. Se o menor for encontrado pela lei, a jurisprudência veio em mala parte aí. Eu acho absolutamente equivocado esse entendimento. Se ele for encontrado com 5 kg de cocaína e um fuzil na mão, pela lei, pelo ECA, ele não poderia ser internado. Se ele não cometeu falta, reiteração de falta anteriormente cometida, se não for contra a pessoa, ele não vai ser internado. Então, nós verificamos que esse ECA, da forma que está, não desprezá-lo, ele é uma lei moderna, mas tem que alterar e muitas coisas aí para ele ficar condizente com a nossa situação atual. Mas já falei demais, volta aí quem pode aí auxiliar, colocando um ponto de vista aí diferente daquilo que a gente falou, ou até mesmo reforçando aquilo que a gente vem retratando. Vamos lá, gente, quem mais? Cadê as mulheres? Opa! Certo. Não, sim, é a minha visão minha. A economia, ela afeta diretamente essa questão da criminalidade. Porque, olha, nós temos 14 milhões de pessoas desempregadas. E aí, chega, e como eu vivencio isso na advocacia, e advogo em todos os crimes. O que eu não gosto muito de advogar, mas advogo, e advogo da forma que a lei determina. Mas eu não faço muita questão de trabalhar tráfico de entorpecente. Por questões pessoais só, mas trabalho, mas assim, não faço muita questão, às vezes cobro mais caro até para não pegar o serviço. Mas veja bem, essa família está um ano desempregada, vivendo de favores, vivendo de cesta básica, vivendo de Bolsa Família.
Aí chega um sujeito lá que é da organização criminosa e fala, olha, leva essa droga ali para mim do outro lado da cidade ali que eu vou te dar R$ 1.000. O sujeito para ganhar R$ 1.000 ele demoraria 4 meses, 5 meses. Ele ganharia R$ 1.000 para ir lá e voltar, né? 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Então é lógico que isso está ligado diretamente ao aumento da criminalidade. E não quero ser pessimista, né? Que não leva a lugar nenhum. Eu queria ser otimista, mas com esta linha da pobreza, com essa pandemia, que chega a 17 milhões de pessoas nessa linha de pobreza, nós temos que ter muita fé e confiar em cobrar também os políticos, que a gente entende que são políticos sérios e bem intencionados, para ver se nós conseguimos reverter essa situação. Porque, ao meu ver, nós ainda vamos enfrentar, além de estarmos enfrentando uma situação excepcional, que é essa pandemia, essa coisa horrível, e nós vamos enfrentar aí uma onda muito maior do que estamos vivendo com a criminalidade, com certeza. Então, o meu ponto de vista é que a economia está ligada diretamente, né? Por quê? Se a economia não gira, o Estado não arrecada, se o Estado não arrecada, ele não consegue devolver isso para a sociedade na forma da prestação de serviço. Não é verdade? Então a gente vê só esse fato das escolas estando paradas, esse pessoal que deveria estar na escola ocupado ali, ainda que seja por 4, 5 horas, eles estão onde hoje? Estão nas ruas. E nas ruas é um prato cheio para quem? Para as organizações criminosas que estão aí recrutando a todo momento. Por isso que a polícia vai, uma operação, tráfico de drogas, ele prende ali aquele sujeito que tem um posto ali que está vendendo ali, né? Está vendendo a droga ali, ele foi preso. A polícia saiu de lá, o dono lá do pedaço, lá da área, virou as costas, vai ter outro lá no mesmo ponto vendendo a droga. Então há o que? Uma substituição. E isso não para nunca. Então ele prende um, volta outro, prende um, volta outro, e assim vai. É uma corrente, como se diz, é enxugar gelo, né? Então nós temos que repensar muito, né? E cobrar realmente daquelas pessoas que nós acreditamos, aquele que nós elegemos para nos representar no Congresso Nacional, para que se possa ter políticas nesse sentido de combater a criminalidade. E não adianta só elaboração de lei dura, e lei que isso não vai adiantar. Eu dei o exemplo do tráfico de drogas, né? Em 2006 passou de 3 para 5, de 5 a 15 anos. O tráfico de drogas só aumenta, ele só aumenta, né? O sujeito não tem medo, que a pena aumentou, não interessa, eu compenso eu correr esse risco. Então não é só mexer na lei, nós temos que mexer na parte estrutural, né? E com esse pensamento, né, que eu espero de vocês aí juntamente com a gente aqui nesse curso, que tenhamos esse pensamento mais crítico e possamos extrapolar esse pensamento aqui dos bancos acadêmicos, né? Conversando com aquele vizinho que a todo momento diz lá que preso tem que morrer, que preso tem... Não, peraí, será que é assim? Esse preso vai sair de lá e vai ser vizinho dele. Será que ele deve continuar pensando assim? Ou será que ele tem que cobrar do Estado para fazer, olha, não, o preso tem opção de trabalho, tem opção de estudo, ele vai trabalhar, estudar, o Estado deu a chance. O Estado deu a chance. E muitos estão lá esperando uma chance para mudar de vida. Porque o cárcere, ele é pesado, né? Nós estamos falando aqui em estado de São Paulo. O estado de São Paulo é esse caixote, essa caixa de fósforo, mas ainda perto de outros estados, perto de Rio de Janeiro, perto de Minas Gerais, está assim, muito, muito além, né? E olha que a coisa é feia aqui no estado de São Paulo, mas está em termos estruturais ali de superlotação, é lógico que existe, mas em termos estruturais é bem diferente de outros estados, tá? Mas vamos lá, gente, já caminhando para o final da nossa aula, para não ficar cansativo. Tem mais alguém que queira fazer aí uma exposição? Depois nós vamos começar a falar sobre os princípios relacionados à aplicação da pena, né? Que nós temos que observar, princípio
da legalidade, da anterioridade, da dignidade da pessoa humana, o princípio da individualização da pena, da personalidade. Nós vamos falar todos eles um a um. Mas nesse momento, alguém queira comentar sobre aí essa finalidade da pena, se realmente o que o Estado faz é o correto, está sendo observado a nossa legislação no que se refere à finalidade da pena, que é retribuição e a ressocialização. Alguém? As mulheres, aí falei aquela hora, cadê as nossas alunas? Até agora foram só os alunos que manifestaram. Não, eu entendo perfeitamente. Tanto que o legislador, de certa forma, ele pensa um pouco nessa situação de desafogar o sistema carcerário. Por isso que em 96 foram criados, conforme o artigo 44 do Código Penal, foram criadas as penas alternativas. Justamente a pessoa que comete o crime sem violência ou grave ameaça, cuja pena máxima não ultrapassar 4 anos, ele terá direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Então, essas penas restritivas de direito, ou seja, o sujeito não indo para o cárcere, né, e prestando um serviço alternativo aqui fora, o sujeito cometeu uma lesão corporal no trânsito. Vamos pôr ele lá, então, durante 1 hora, ele vai ter que trabalhar lá no hospital que só cuida de traumas de acidente de trânsito. O sujeito vai refletir e dificilmente ele vai voltar a delinquir. Então, as pesquisas mostram isso, que o índice de reincidência é muito menor. E, de outra forma também, o legislador veio em 2010, quando ele cria as medidas cautelares alternativas à prisão. Então, às vezes, esse pensamento crítico que eu quero de vocês. Às vezes vocês, no noticiário, o político tal... Não, esquece, tudo bem. Antes de ser político, cometeu às vezes crimes tal, mas antes de ser político ele é um cidadão, ele é uma pessoa humana. Então, se está dando essa possibilidade para ele, como teria que dar para uma daquelas pessoas, que é aquele negro que cometeu, jovem que cometeu o crime, e também a mesma oportunidade, as medidas cautelares alternativas, ou seja, deixando o cárcere somente para situações excepcionais. Então, as medidas cautelares que foram criadas em 2010, o legislador criou com esse pensamento. Então, por isso que às vezes foi concedida a medida cautelar lá. Está correto. Para que mandar para o cárcere se a medida cautelar pode muito bem cumprir a função, que é a garantia que ele responda ao processo, mas responda ao processo em liberdade. Então, é por isso que hoje nós temos mais de 40% dos nossos presos são presos provisórios, ou seja, são presos que ainda não receberam a sentença definitiva de condenação ou absolvição. Tá? Mas, enquanto sociedade, nós devemos realmente cobrar, né, políticas sociais no sentido, visando realmente aqueles que já estão lá, a ressocialização, e políticas sociais no sentido de evitar a criminalidade, ou ao menos dar uma chance a mais para que a pessoa não vá para o mundo do crime, né? E às vezes a pessoa precisa dessa única chance.
Mas eu agradeço a participação de todos. Eu acredito que, pelo menos da minha parte, é um aprendizado, né? Gente que é professor, eu falo que às vezes a gente mais aprende do que ensina. Então é muito importante esse ponto de vista, essas colocações de vocês nessas aulas que nós vamos ter. Alguém ia falar alguma coisa? Ah, pois não. Mesmo porque nós estamos falando aí hoje, por exemplo, teve um cliente que ele saiu no regime aberto. Então está suspenso a questão da justificativa lá no fórum. Mas um dos requisitos para o regime aberto é o trabalho. Aí eu pergunto a vocês, o sujeito tem quase 70 anos de idade. Como que ele vai trabalhar? Tem 14 milhões de desempregados no Brasil. Como que essa pessoa vai comprovar o trabalho? Isso é requisito para o regime aberto. Então, são coisas que aí vai ficar na mão do juiz ponderar. Será que a justificativa dele é plausível ou não? Ou realmente ele não conseguiu o emprego ainda? Então, isso deve ser muito bem mensurado, né, pelos juízes de acordo com a nossa situação atual. São 14 milhões de pessoas desempregadas. Isso por hora, né? A depender de como nós vamos enfrentar essa pandemia, que estamos aí sem norte de quando isso vai terminar, tá? Bom, mas eu agradeço a todos a participação de todos, né? Acredito que é de grande valia para vocês também despertar um pouco desse pensamento crítico, e agradeço a participação e a presença de todos. E próxima aula nós continuamos então com a nossa matéria, onde nós vamos falar dos princípios relacionados à aplicação da pena. Aí nós vamos ver se o Estado realmente respeita ou não esses princípios, que os princípios são matrizes, né, que norteiam um entendimento de toda uma sistemática constitucional, uma sistemática de leis de natureza infraconstitucional. E isso, se não observado, causa evidentemente um desequilíbrio absurdo nas nossas relações enquanto sociedade. Tá bom? Mas agradeço a todos então pela presença, tenham todos uma boa noite e até a nossa próxima aula. Boa noite a todos.